Olá a todos, meu nome é Gabriel Furtado Moreira e esse vídeo foi feito em conjunto com o aluno Patrick Carvalho da Silva para a matéria de Físico-Química de Metalurgia e Materiais, ministrada pelo professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense. O exercício escolhido foi o exercício 1 da seção 4.2.4 do livro do Li. O enunciado sendo o seguinte: os metais A e B se comportam idealmente em soluções líquidas e sólidas. Calcule as composições das soluções sólidas e líquidas em equilíbrio a 1250 Kelvin, sendo que as seguintes informações são conhecidas. Temos a temperatura de fusão de A e a de B e a entalpia de fusão de A e B. Temos também a constante R dada no exercício. Sabemos que no equilíbrio, o potencial químico de um dos componentes deve ser o mesmo em todas as fases do sistema. Com isso, nós temos que o potencial químico do componente A líquido vai ser igual ao potencial químico do componente A sólido. O potencial químico do componente A na fase líquida é igual à energia livre de A na fase líquida mais a constante R vezes a temperatura dada em Kelvin vezes o Ln da composição de ar na fase líquida. E da mesma forma na fase sólida do componente A, temos que o seu potencial químico é igual à energia livre de A na fase sólida mais a constante R vezes a temperatura dada em Kelvin vezes o Ln da composição de A sólido. Como dito anteriormente, em equilíbrio, o potencial químico das fases desse componente deve ser igual. Com isso, iremos igualar as duas equações, tanto a do potencial químico de A líquido quanto a em sólido, e chegaremos na equação descrita abaixo. Resolvendo a igualdade dada pela equação e a manipulando, chegaremos que a energia livre do componente A líquido menos energia livre do componente A sólido sobre RT vai ser igual ao Ln da composição de A sólido sobre a composição de A líquido. Para podermos retirar o Ln, iremos utilizar a exponencial e com isso chegaremos à resposta que o exponencial da energia livre de A líquido menos a energia livre de A sólido sobre RT vai ser igual à composição de A sólido sobre a composição de A líquido. Da mesma forma, irá ser feito para o componente B, e teremos como resposta a exponencial de energia livre de B líquido menos energia livre de B sólido sobre RT vai ser igual à composição de B sólido sobre a composição de B líquido. Sendo a composição de A líquido mais a composição de B líquido igual a 1 e a composição de A sólido mais a composição de B sólido igual a 1, nós isolaremos a composição de B nas duas equações e teremos que a composição de B líquido vai ser igual a 1 menos a composição de A líquido. E a composição de B sólido será igual a 1 menos a composição de A sólido. Logo a seguir, iremos substituir essas duas variáveis na equação para a resolução do componente B. E teremos que 1 menos a composição de A sólido dividido por 1 menos a composição de A líquido vai ser igual a exponencial da energia livre de B líquido menos energia livre de B sólido sobre RT. Também é sabido que a diferença de energia livre de um componente a determinada temperatura vai ser igual à energia livre desse componente na fase líquida menos a energia livre desse mesmo componente na fase sólida. E teremos as seguintes equações, dadas abaixo. Com as informações dadas anteriormente, iremos reescrever as equações dos componentes A e B. E chegaremos a essas duas equações distintas. 1 menos Na sólido
sobre 1 menos Na líquido, que é igual ao exponencial da diferença de energia livre de fusão de B em determinada temperatura sobre RT. E a outra equação vai ser o Na sólido sobre Na líquido, que é igual a exponencial da diferença de energia livre de fusão do componente A em determinada temperatura sobre a constante R e a temperatura. Desconsiderando as diferenças de capacidade calorífica do sólido puro e das fases líquidas para A e B, temos que a diferença de energia livre de fusão do composto A uma temperatura T é igual à diferença de entalpia padrão de fusão para o A vezes 1 menos T sobre a temperatura de fusão de A. Da mesma forma para B, a diferença de energia livre de fusão de B em determinada temperatura vai ser igual à diferença de entalpia padrão de fusão de B vezes 1 menos temperatura de equilíbrio sobre temperatura de fusão de B. Substituindo as equações de diferença de energia livre na equação de composição, temos essas duas equações escritas. E após substituirmos todas as variáveis pelos valores fornecidos no exercício, temos que 1 menos Na sólido sobre 1 menos Na líquido vai ser igual a 0,78. E resolvendo a segunda equação, teremos que Na sólido sobre Na líquido vai ser igual a 1,01. Com isso, nós iremos obter um sistema de duas equações e duas incógnitas, e poderemos resolvê-lo fazendo manipulação das fórmulas. Chegaremos então que o Na sólido vai ser igual a 1,01 de Na líquido. E substituindo isso na outra equação, temos que 1 menos 1,01 de Na líquido sobre 1 menos Na líquido é igual a 0,78. Resolvendo a igualdade descrita na equação, chegaremos que a resposta de composição do metal A na fase líquida será igual a 0,9565. E substituindo esse resultado na equação de composição de A na fase sólida, chegaremos que a composição de A na fase sólida será igual a 0,9660. Anteriormente, havíamos descrito as equações de NB sólido como 1 menos Na sólido e NB líquido sendo 1 menos Na líquido. Então, temos como resultado a composição de B sólido 0,034 e a composição de B líquido de 0,0435. Este foi o nosso exercício e espero que tenham gostado. Muito obrigado a todos.